Hoje é um dia muito feliz aqui no canal, meus amiguinhos, porque finalmente nós vamos terminar as nossas análises de Bleach aqui, né? É uma coisa que eu sempre digo quando a gente termina uma série de análises aqui no canal, e vou dizer de novo quando a gente terminar Naruto, que dá uma sensação de missão cumprida, né? A gente pega uma série que tem, no caso de Bleach, praticamente 700 capítulos, e cobre ela inteirinha, de cabo a rabo, fala tudo o que tem para falar, ao longo de vários vídeos, de vários meses. E quando termina, querendo ou não, foi um projeto que se encerrou. Então dá uma sensação de missão cumprida, e isso é sempre muito bacana. Então hoje é um dia de comemoração. Pra galera que gosta muito de ver meus comentários sobre Bleach, que são poucos, mas pros poucos que gostam, fiquem tranquilos que esse não vai ser o último vídeo sobre Bleach aqui no canal. Vai ser o último vídeo comentando um mangá de Bleach, porque não tem mais nada, né? Mas nós vamos fazer outros vídeos ainda. Talvez eu faça vídeo sobre os fillers de Bleach, que vocês disseram que tem arcos bem legais. Vamos fazer vídeos talvez sobre os filmes de Bleach, e tem pelo menos mais 2 vídeos que eu quero fazer acerca dessa série que foram sugeridos por vocês, né? Que um deles é o ranking dos arcos de Bleach, que vai vir em breve, não vai demorar muito, e um outro que vocês recomendaram também que eu pretendo fazer. Ah, e aliás, eu também quero fazer vídeo sobre a adaptação de anime desse último arco, né? Que muita coisa mudou, algumas coisas foram adaptadas, foram melhoradas, mas eu vou esperar terminar todos os episódios, que eu acho que só vai acontecer no ano que vem, né? E aí eu assisto e faço um comentário geral em um vídeo. Pode ser até um vídeo grande e tal. Mas o que termina hoje é o mangá de Bleach, né? Eu vou fazer esse vídeo sem roteiro porque eu vou ser muito sincero com vocês. Escrever roteiro tá ficando cada vez mais chato. Meu Deus do céu, na hora que eu tenho que sentar pra escrever um roteiro, saber que eu tenho que ficar 2 horas na frente do computador pra escrever um maldito de um roteiro, eu já me desanimo logo. Então, sem mais delongas, vamos seguir em frente então. O vídeo de hoje vai realmente cobrir a parte final do arco da Guerra Quincy, né? O que é a parte final? Tudo que veio depois da luta entre Yulvar e Ichibe. Sim, o nome do rei Quincy, para quem não viu o vídeo passado, é Yulvar ou Yulhavar, que é a pronúncia mais correta porque o Kubo inventou uma parada de que a primeira metade do nome do personagem é em hebraico e a segunda metade é em alemão. Como eu me recuso a aceitar uma frescura dessa, eu vou ler como se o nome fosse todo alemão, então é Yulvar. Ou o nosso rei Yuva. Depois que o nosso rei Yuva destruiu o Ichibe no meio, né? Ele arregaçou o Ichibe, nós paramos o vídeo passado e é daí que nós vamos continuar hoje. Logo depois que essa luta termina, o Kubo faz uma preparação para a sequência final de lutas do seu mangá, né? Que é basicamente as lutas contra a SS, que é o esquadrão de elite dos Sternhitter, e a luta contra o próprio Yulvar, que é o vilão final da parada. Antes, né, dessa luta tem uma preparação, e eu acho que essa preparação é o que tem de melhor nesse trecho final de Bleach. Esse período de preparação, porque é nesse momento onde ele acrescenta várias coisas diferentes no roteiro, várias propostas interessantes para a continuação da saga, que dão uma variada no andamento do arco. Vocês sabem, né, quem está acompanhando essa série desde o início, tá vendo todos os vídeos, sabe que aquilo que eu julgo que Bleach tem de pior são as sequências de batalha, que acontecem em vários momentos do mangá, em vários arcos. E como eu acho que ele tem um repertório muito limitado de escrita de luta, de escrita de combate, e isso vai aparecer aqui nesse vídeo também, toda vez que ele coloca a obra para ficar tendo uma sequência muito grande de lutas, ela perde o fôlego. Ela fica muito chata, ela fica muito previsível, ela fica muito problemática. Mas aqui nesse arco da Guerra Quincy, ele não faz isso, ele não cai só no corredor de lutas. Entre vários corredores de luta, ele vai botando outros elementos de roteiro, outros eventos que são interessantes, que geram promessas interessantes para o futuro do arco. E essa parte aqui de preparação para as lutas finais tem isso. Então aqui você tem o ressurgimento do Aizen, que é um personagem muito hypado, né? Você tem a traição de alguns Sternhitter em relação ao Yulvar, né? O Basbi. É Basbi ou Basbi? Vou chamar de Basbi. Nós temos toda aquela parte ainda do Ishida, que trai os amigos, supostamente, né? Que tá do lado do Yulvar e dos Quincy. E a gente fica querendo saber como é que isso vai se desenrolar. Nós temos toda a questão do sacrifício do tuberculoso lá. Eu sempre esqueço o nome dele, é o Kitaki, né? O tuberculoso, ele é o tuberculoso. O sacrifício do tuberculoso. Enfim, nós temos várias coisinhas acontecendo aqui, que são coisas interessantes. Todos esses eventos são muito interessantes. E eles geram promessas para o futuro do arco, para o final do arco, né? E isso para mim é o que tem de melhor
nessa parte, porque ela evita de ficar aquela coisa modorrenta, de ser só luta, 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 e todas as lutas com uma estrutura muito parecida, uma vibe muito parecida, com um roteiro meia boca, né, meia sola. Então eu gosto quando o Kubo dá uma variada e ele coloca outros eventos entre os corredores de luta para enriquecer a parada. Só que esse é o principal mérito dessa parte do arco, mas ele puxa consigo o principal defeito desse final de Bleach. E depois de ler, eu comecei a entender o que vocês me diziam, que eu acho que é até um senso comum no meio da fandom, de que o problema é que Bleach terminou de maneira muito apressada. É assim que as pessoas falam, né? E eu sempre achei isso muito estranho, porque eu digo, porra, esse arco, considerado todo, né, ele completo, tem mais de 200 capítulos. 200 capítulos, a maioria absoluta dos mangás da Jump não chegam a 200 capítulos. Como é que um arco só que tem 200 capítulos é apressado? Eu sempre achei estranho essa ideia. Mas agora eu compreendo, depois de ler eu compreendo o que é que vocês querem dizer com muito apressado, porém eu ainda acho que é uma maneira imprecisa de colocar as coisas. Eu acho que o problema não é que ele é apressado, eu acho que ele é mal pensado, e eu vou tentar explicar isso muito em breve. Mas deixa eu explicar qual é o principal problema que eu acho que tem. Se o principal mérito é que vários eventos interessantes são colocados e várias promessas interessantes são feitas para a continuação do arco, e aqui eu estou enfatizando essa parte, o principal defeito para mim é que praticamente todas essas promessas são mal cumpridas. Elas não geram a recompensa necessária, elas não geram a recompensa satisfatória. Então, vários pontos interessantes de roteiro são levantados, mas praticamente nenhum chega a uma conclusão satisfatória. E aí eu entendo por que é que vocês dizem que ficou apressado demais. Porque no fundo eu acho que vocês intuíram, né? Vocês tiveram a intuição de que algumas coisas tinham potencial para ter sido muito mais do que foram. E que aí na cabeça de vocês talvez elas tenham terminado muito cedo, elas tenham sido muito rápidas para serem resolvidas, e isso denota que foi feito tudo muito apressadamente. Eu não acho que tenha sido esse o caso e vou explicar por quê. Então vamos lá. Nós falamos dos vários eventos que são interessantes antes do corredor de lutas, né? E aí eu vou tentar examinar rapidamente cada um deles para explicar por que é que eu acho que praticamente todos eles foram promessas mal cumpridas. Por exemplo, vamos lá. A questão do sacrifício do nosso querido tuberculoso. Nesse caso específico, eu acho que dá para dizer que foi muito apressado. O problema foi ser muito apressado, porque o Yulvar invade o Palácio do Rei das Almas, ele faz lá todo aquele negócio, né, toda aquela zoeirinha dele, e ele arma a parada pro Ichigo ser o cara que termina destruindo o Rei das Almas. Beleza. Destruído o Rei das Almas, os mundos começam a colapsar. Aí o que é que acontece? Aí o nosso querido tuberculoso vem e revela a história lá do Mimihage-sama, né, que é o deus que salvou a vida dele quando era criança, porque ele era doente desde criança, porque os pais dele ofereceram os seus pulmões para o Mimihage-sama, e com isso o deus salvou, essa divindade salvou a vida dele. E aí, num ato de sacrifício último, ele oferece todo o seu ser, todo o seu corpo para essa divindade, que calha de ser o braço esquerdo ou direito, agora eu esqueci, um dos braços do Rei das Almas. E aí, com esse ritual de sacrifício, essa deidade termina substituindo o Deus das Almas, o Rei das Almas, perdão, e impedindo os mundos de colapsarem temporariamente. Beleza, eu acho muito interessante isso porque é dramaticamente pesado. É um sacrifício de um personagem importante, um dos capitães Shinigami mais importantes que tem na história, se sacrifica num ato de desespero para poder evitar o fim do mundo, vamos dizer assim, como nós conhecemos, né? E é muito interessante isso porque é um sacrifício de um personagem importante. Só que qual o problema? Na prática, isso não deu em nada, porque logo depois que ele faz isso, a Yoruichi tenta selar o novo Rei das Almas, e quando ela tenta fazer isso, o Ishida chega lá, ataca ela, com isso ela não consegue selar o Rei das Almas, e aí o Yulvar vai lá e destrói o Rei das Almas. Então o sacrifício do tuberculoso foi em vão, não significou nada. É uma cena forte, dramaticamente falando, mas que é resolvida, acho que até no mesmo capítulo, e se não for no mesmo capítulo, é no capítulo seguinte, logo no início. Então assim, beleza, tem peso porque o cara morreu, mas isso gerou o que para a história? Qual é, narrativamente falando, o que é que se ganhou com esse sacrifício dele, exceto o próprio peso dramático do sacrifício em si? Eu não vi nada. Eu não identifiquei absolutamente nada que se ganhou com essa cena, exceto o próprio sacrifício. Mas o sacrifício podia ser feito de outra maneira. Podia ser feito numa luta, podia ser feito, enfim, tinha outras maneiras de você sacrificar o personagem. Ou você podia sacrificar dessa maneira também, mas desde que você desse o devido peso das consequências desse sacrifício. Na prática, do jeito que ficou feito, foi um sacrifício em vão. Ele se sacrificou, meia hora depois o sacrifício dele já tinha sido completamente anulado, porque o Ishida atrapalhou tudo, o Yulvar foi lá, matou o Mimihage-sama, absorveu o Mimihage-sama e pronto.
É isso. Então, assim, é um ponto interessante de roteiro, é uma promessa interessante. Olha que coisa grandiosa. Esse personagem que a gente tá acompanhando desde o início da obra, desde o arco da Soul Society, que foi o mestre Daruki, etc., se sacrificou. Ele teve que morrer, entregar a própria vida para parar os planos do vilão. As coisas chegaram nesse ponto. Só que aí no capítulo seguinte já tudo tá resolvido e o sacrifício dele não significou nada. Aí vamos para outro ponto. O ponto da traição dos Sternhitter, né? Os Sternhitter quiseram trair o Yulvar por causa que não aceitaram o fato de que foram deixados para trás. Nesse caso aqui, a traição do Besby, que a gente descobre depois no flashback que não foi bem uma traição, que ele já tinha desde o início o plano de tentar destruir o Yulvar, a dele especificamente não acho que foi um desperdício. Porque a luta dele contra o Rashfald, apesar de ser muito rápida, ela é interessante. Ela tem o flashback dele é interessante com esse personagem, né? Não vou dizer que foi desperdiçado. Esse ponto de roteiro da traição do Besby, não vou dizer que foi desperdiçado por causa que, querendo ou não, isso nos levou a uma construção melhor do personagem, que até aquele momento era só um Sternhitter aleatório, que tinha feito lutas aleatórias contra algum Capitão Shinigami, que eu não lembro nem quem era. Acho que foi contra o Shinji, não foi? Não sei. E é isso. Então, esse ponto de roteiro dele trair o Yulvar terminou se tornando um flashback que tornou o personagem mais interessante. Então, beleza, isso não foi um desperdício. Mas a traição dos outros foi, porque aquelas meninas lá que enfrentaram o Mayuri também traíram o Yulvar e não fizeram nada. Elas morreram off-screen. Elas tentaram bater de frente com o Rei Quincy e foram destruídas sem oferecer resistência. Então pra que fazer isso? Tudo bem, óbvio que elas não têm condição de bater de frente com o cara. Óbvio que se elas fossem lutar direto com o cara, elas iam perder. Mas pensando do ponto de vista de escolha de roteiro, dava pra ter feito elas terem um papel pequeno, porém fundamental na derrota dele, por exemplo. Como, por exemplo, o Ishida vai ter lá na frente, quando ele é derrotado. O papel do Ishida na destruição do Yulvar é pequeno, mas é essencial. Dava pra ter feito uma coisa semelhante com esses outros Sternhitter que traíram seu antigo mestre. Do jeito que foi feito, foi uma promessa, ó, que coisa interessante, que reviravolta interessante do roteiro. Aqueles que eram os aliados do Rei Quincy agora estão se voltando contra ele. E isso não gera nada. Não significa nada. É rapidamente resolvido e até fora dos quadros, fora das páginas. Quando a gente vê, elas já estão mortas. Nem pra gerar hype pra força do Yulvar serviu, porque eu acho que todo mundo já sabia que o Yulvar era mais forte do que qualquer um Sternhitter. Também não entendo o propósito narrativo, então, dessa traição delas. Do Besby eu entendo, mas delas eu não entendo. Outra, eu esqueci de falar isso, mas outra coisa interessante que acontece aqui é o reaparecimento do Grimmjow, né? O Grimmjow finalmente reaparece. Isso já tinha sido dado a entender que ele ia reaparecer em momentos anteriores do arco. E ele reaparece e assim, tem gente que adora, né? Eu acho o Grimmjow um personagem mediano. Sei lá, ok. Nunca me chamou muita atenção. Mas é um personagem hype, né? A galera gosta dele. Então a gente diz, porra, o Grimmjow voltou. Que interessante, que inesperado. Vamos ver esse antigo rival do Ichigo agora ajudando o herói a derrotar o inimigo e tal. A participação do Grimmjow é quase nula. Ele participa de uma das lutas lá bem no finalzinho. Ele aparece para dar o hit final em uma das lutas. A luta estava se desenvolvendo há muito tempo. Ele só aparece para dar o hit final e destruir um dos Sternhitter lá. Um dos caras da SS. E é isso. Fizeram um hype muito grande para a volta de um personagem querido e ele não faz quase nada. O reaparecimento do Aizen, a mesma coisa, um personagem hype, fortíssimo, né? Um dos queridos do fã da franquia. Aí ele reaparece. Na prática, o que é que o Aizen realmente faz de grandioso? Ele ilude o Yulvar na luta final. Ele tem um papel na luta final, mas é um papel pequeno. Aí vocês reparem, os Sternhitter que traíram o Yulvar não tem papel nenhum. Eles poderiam ter um papel pequeno. Já o Aizen, que é um personagem muito mais importante na obra, tem um papel pequeno, mas na verdade ele deveria ter um papel maior pelo tamanho dele, pelo hype, pelo peso que o nome do Aizen carrega em Bleach. Mas na verdade ele só teve um papel fundamental, porém muito pequeno na continuação da história. Então o papel que ele exerceu é um papel adequado a personagens pequenos, como os Sternhitter. E o papel dos personagens pequenos foi nulo. Então o Kubo deu um downgrade em todo mundo aqui, entendeu? Fez promessas e essas promessas não geraram nada. No final das contas, o maior mérito dessa parte da história são essas promessas, são essas coisas, esses reaparecimentos de personagens que a gente não estava esperando, essa traição que a gente não estava esperando, esse tipo de coisa, o sacrifício do Kitaki, eu chamo ele de tuberculoso, mas eu lembro o nome dele, eu tô de sacanagem com ele. O sacrifício do tuberculoso, que ninguém estava esperando, essas coisas todas, mas nada disso tem o peso que deveria ter, porque de uma forma ou de outra não chega
a conclusão a que deveria chegar. E é por isso que eu entendo que vocês acham que isso é muito apressado. Aliás, eu esqueci do Ishida, né? A questão da traição do Ishida também já tá sendo cozinhada desde o início do arco e é um ponto grandioso de roteiro. Tudo bem, todo mundo sabia, qualquer pessoa que tem 2 neurônios sabia que o Ishida não tinha realmente traído seus amigos, que em algum momento ele ia dizer, não, eu tava tentando enganar todo mundo. A gente sabe disso. Mas o modo como foi feito também não foi grande coisa. Ele teve uma lutinha lá com o Rashford, que nós vamos comentar daqui a pouco, e depois ele teve um papel importante, porém pequeno, muito pequeno, pequeniníssimo na luta final contra o Yuvar. Toda essa coisa da traição do Ishida também ficou insatisfatória, porque basicamente era só um plano qualquer que ele tinha lá para destruir o Palácio dos Quincy. E é isso. Não teve nenhuma grande luta entre o Ishida e os seus antigos amigos. Não teve nenhuma grande luta envolvendo o Ishida. Não teve grande nada. Ele só, em algum momento, foi lá e revelou qual era o plano verdadeiro dele. Tentou colocar o plano em prática, deu errado. E no final ele apareceu para ajudar na luta final, na luta decisiva. Mas foi isso. Então todos esses pontos interessantes de roteiro não levaram à sua conclusão mais interessante. Mas eu não acho que essas coisas tenham sido apressadas. E eu vou explicar por que agora. Eu acho que elas foram mal pensadas porque, como eu vou dizer agora, outro defeito dessa parte são algumas lutas que são insuportáveis. Algumas lutas que se estendem ao ponto de, assim, da exaustão. Algumas dessas lutas chegaram ao ponto de eu realmente pensei em dropar. Não dropar, obviamente, vou parar de ler e acabou. Mas, tipo, eu tava com a cabeça feita de ler até o final, num determinado dia. Eu disse, eu não vou ler até o final porque eu não aguento mais essa luta. Eu vou ter que parar pra continuar outro dia. E eu tive que me forçar a continuar porque eu já não tava mais aguentando. Então, se você tem algumas lutas que são grandes demais e você tem outras coisas que ficaram curtas demais, então não é que a coisa se apressou, é que você deu espaço demais ao que não devia e tirou espaço do que deveria ter mais espaço. Por isso que eu acho que é mal pensado e não apressado, entendeu? Mas enfim, vamos falar mais dessas lutas aí, porque depois dessa transição, né, entre o corredor de lutas, que eu expliquei agora, que tem esses eventos interessantes que não levam a quase nada, nós temos os corredores de lutas, né? O corredor de lutas, que a gente sabia que Bleach ia terminar com o corredor de lutas, porque isso aqui ainda é um shonen, e porque o Kubo adora corredor de lutas, infelizmente, porque é uma coisa que ele não sabe fazer. E esse corredor final de lutas tem 7 lutas, a gente pode dizer, tá? Uma delas, a primeira que eu vou mencionar aqui, que é a do Besby contra o Rashford. Enquanto luta, ela não é nada demais. É simplesmente muito rápida. Mas, como eu já mencionei, ela tem o grande mérito de tornar esses dois personagens mais interessantes aos nossos olhos. A maioria dos Stern Hitter e a maioria dos caras da SS, que é a guarda de elite do Yuvar, assim como a maioria dos espadas, como a maioria de tudo em Bleach, são personagens genéricos. O Kubo sai colocando um monte de personagem lá, derrama personagem, derrama personagem, derrama personagem, e a maioria deles não significa nada, é só o personagem aleatório. Então toda vez que ele se esforça um pouco para construir mais alguns desses personagens, eu aplaudo. E eu aplaudo aqui o que ele fez com o Besby. O flashback dele é muito interessante com o Rashford. A relação dele com esse outro personagem é muito interessante. E eu acho que essa relação leva a uma conclusão satisfatória, que é aquela cena final na qual o Rashford pede pro Ishida transferir todos os ferimentos para ele e fala que não teve arrependimentos, né, no caminho que trilhou e tal. Ali eu acho que é uma conclusão satisfatória para todo esse flashback que a gente vê entre o Besby e ele. Então é curtinha essa parte, nem tem muito o que se comentar da luta em si, porque é só o Besby usando suas técnicas, uma mais forte que a outra, e sendo derrotado facilmente, mas como ela ajuda a construir esses dois personagens, a gente tem um pouco mais de contexto sobre quem eram eles, como eles entraram no Stern Hitter, né, etc. Eu acho válido. Eu gostei, é rápido, não demora muito, não se arrasta e faz o que tem que fazer, é eficiente, tá? Então aqui beleza. Com relação à luta contra os caras da SS, nós temos 5 caras, então nós temos 5 lutas. Dessas 5 lutas, eu vou dizer que as 2 primeiras são muito boas. A melhor de todas para mim é a do Mayuri. A do Mayuri e da Nemu, ou Nemu, e um pouco do Zaraki, né, com o Pernida. Pernida, deve ser Pernida, né, enfim. Eu gosto dessa luta. E eu nunca imaginei na minha vida que eu vinha aqui elogiar uma luta do Mayuri, porque, como vocês sabem, eu já disse que o Mayuri é o rei do Salam Alek. Mas tem 2 coisas aí. Primeiro que nessa luta ele não fez tanto Salam... Ele fez algum Salam Alek, sim. Na verdade, eu já ia passar o pano, mas não teve Salam Alek. Toda luta do Mayuri tem Salam Alek. Pra quem não sabe o que é Salam Alek, ou também conhecido como Kachanga, o que é a Kachanga? A Kachanga é o seguinte, é aquela coisa que o personagem tira do nada, sem explicação prévia, sem preparação prévia, sem porra nenhuma, que ele tira da bunda dele e que é exatamente o que ele precisa pra ganhar a luta. Pronto. As lutas do Mayuri são todas assim. O inimigo tem os golpes dele, ele diz, não, mas eu preparei um negócio
aqui que é exatamente, é feito na medida pra contra-golpear o que você fez aí. Então você perdeu. É isso. Os personagens inteligentes de Bleach são cheios de Kachanga, né? É o Mayuri, é o Urahara, é o Ishida, todos esses caras são assim. É o cientista lá dos espadas e o caralho de asa. E nessa luta tem as Kachanga. Na verdade, o Mayuri teve a capacidade de modificar sua Bankai pra virar a Kachanga Suprema, né? Porque ele mesmo diz, não, eu vou mandando as informações que eu vou pegando na luta aqui, e aí eu vou modificando minha Bankai, e aí ela vem com um contra-ataque perfeito. Então, tipo, é o rei, se existir alguma dúvida, agora não tem mais. Depois dessa, ele é o rei da Kachanga. Ele é o rei do Salam Alek, do Rick Fifi, é ele. Não tem pra ninguém em Bleach. Mas apesar da luta ter essas coisas todas, eu gostei muito dela por dois motivos. Primeiro porque eu nunca disse isso, mas eu vou dizer agora, eu adoro o Mayuri. Eu não sei até que ponto isso vai me render a alguma prisão, alguma cadeia, mas eu adoro o Mayuri, é um dos meus capitães favoritos, disparado. E essa luta serviu para humanizá-lo um pouco. Eu acho que essa luta, além de ter a questão do flashback dele com a Nemu e tudo mais, também mostrou, ela, assim, em algum momento o Mayuri ficou absolutamente extasiado nessa luta, porque ele estava diante de um ser, que é o Pernida, né, que é o outro braço do Rei das Almas. Ele estava diante de um ser que era capaz de evoluir naturalmente. Assim como a Nemu, né? Em algum momento essa luta teve um subtexto de evolução. O Quincy, que evoluía o tempo inteiro com as informações que ia recebendo, e o Mayuri, que também fazia isso na luta, e a Nemu, que também ia fazendo isso, aos poucos, né? E essa evolução foi o que fez o Mayuri ficar muito orgulhoso da sua criação e que fez ele ficar extasiado nessa luta. E esse sentimento que ele teve, esse sentimento muito forte que ele teve de êxtase e de felicidade diante daquela luta, ajudou a construir o personagem, que a gente já sabia como era, mas ele reforçou o caráter do personagem, que é um verdadeiro cientista, então ele é aquele cara que ele sente a emoção do sublime diante de coisas novas que ele não conhece, que ele tem como evoluir o seu conhecimento, e isso tá nessa luta. E além disso, você tem toda a história dele com a Nemu, da criação dela, de como ele foi conseguindo fazer os experimentos, eles foram melhorando até que chegar no ponto em que ela começou a evoluir por conta própria, a aprender por conta própria. E ele tinha orgulho disso, apesar de ele nunca admitir. E isso termina sendo um ponto importante para a luta, porque no meio da luta ela vai lá e evolui uma vez mais, e essa evolução termina fazendo com que ela se aproxime muito de um ser humano orgânico, porque ela passa a ter vontades, ela passa a fazer o que ela quer, o que ela acha certo, para proteger o Mayuri, apesar dele não ter dado a ordem e tal. Então, apesar dessa luta no nível do roteiro, do combate em si, ser tão mal escrita e tão forçada quanto todas as lutas do Mayuri, ela tem um componente pessoal muito forte para ele, de construção do personagem dele e da sua assistente, que me fez gostar bastante dessa luta, fez gostar bastante desse combate, e eu valorizei o que aconteceu aqui, então beleza. E ainda termina com uma ceninha interessante, né, do pessoal agradecendo ele, pô, você salvou a gente aí, você salvou o Capitão Zaraki, você salvou o Capitão Hitsugaya, não sei o que, aquela coisa toda. Ainda teve um momento de alguma ternura, que obviamente o Mayuri nunca vai aceitar, porque ele é um filho de uma puta, e é por isso que eu gosto dele. Depois dessa luta nós tivemos a batalha do Baiano, que é o Shunsui, né, é o famoso Baiano, que também é boa. A luta do Baiano também é boa pelo mesmo motivo, tá? Primeiro, ela é boa enquanto luta porque a gente conhece mais das técnicas dele, né? A técnica dele é muito interessante, aquela coisa das brincadeiras de criança do Japão. É uma técnica bem diferente. A gente já tinha visto isso na Guerra de Karakura, mas aqui a gente vê mais um pouco. E essa luta também tem um caráter muito pessoal para ele e para sua assistente. E a gente vê um flashback bonito, bem construído, dramaticamente carregado, e que influencia na luta e que gera frutos no roteiro da luta também, porque também a menina, a assistente dele, vai lá e se supera o próprio medo, e o Baiano ajuda ela a superar o próprio medo de combate, que ela nunca tinha tido um combate direto, e ela é imprescindível para derrotar o inimigo. Então, em termos de roteiro da luta em si, é uma luta de Bleach como qualquer outra, é nego tirando poder daqui e dali, mas como ela tem esse fator de pessoalidade muito forte e de construção de personagem muito forte, eu terminei aprovando a luta. Terminou sendo uma luta interessante, uma luta bacana. Agora, as outras 3 lutas contra os caras da SS, aí foi difícil de tancar. Eu vou começar pela menos ruim, que é a do Ishida contra o Haschwald. A luta do Ishida contra o Haschwald, pra mim, ela tem 2 problemas principais. A primeira é que ela é muito pequena, por incrível que pareça, ela é muito curta. E digo que ela é muito curta porque, sendo ela do tamanho que é, termina que o Ishida não faz muita coisa. É aquilo que eu já reclamei antes. O ponto da traição dele não é recompensado de nenhuma forma. Não é recompensado por meio de luta, não é recompensado por meio de cenas muito dramáticas, não é recompensado por meio de porra nenhuma. É recompensado por meio de uma cachanga que ele vai arrumar lá pra vencer o Yulvar. Que na verdade não é nem ele que arruma, é o pai dele que arruma, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas a luta em si é muito pequena e deveria ser maior, porque
alguma recompensa tinha que ter sido dada para a suposta traição do Ishida, e não é dada. Então é uma luta curtinha, mais do que deveria. E o segundo ponto que eu odeio dessa luta é que ela é uma luta da Kachanga Suprema, né? Porque chegou numa hora, aqui nessa batalha, as Kachanga, os Salamalek são as habilidades, né? É os Rift de cada um deles, porque o Ishida tem uma habilidade Quincy, que é a antítese, e o outro tem a habilidade Quincy da balança. Eu já falei várias vezes que algumas lutas de Bleach parecem lutas de Jojo, principalmente nesse arco da Guerra Quincy, porque vários Quincy têm poderes muito abstratos, né? Funcionamento abstrato de poder. Então parece Jojo, porque Jojo também decai muito para esse tipo de coisa. Mas nessa luta do Ishida, esse negócio extrapolou tanto, ficou tão absurdo que não me parecia nem Jojo, mas parecia Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Tipo assim, o cara chegava, não, minha habilidade é a balança. Então, a habilidade da balança parece até com o Golden Experience Requiem, né, do Giorno. Tudo que é desfavorável pra mim eu anulo, tudo que é positivo pra mim, eu não sei o que lá, esqueci exatamente, é por aí a habilidade, né? Aí ele, pronto, então beleza. Aí o Ishida chega e não, mas a minha habilidade é antítese, então todos os danos que foram infligidos a mim eu jogo pra cima do inimigo, transfiro pro inimigo. Tipo, isso parece muito a carta armadilha do Yu-Gi-Oh! Eu acho que tem até uma carta que faz isso, não lembro. Que, não, você tá tirando um monte de ponto de vida meu aqui, eu vou jogar uma mágica que troca os nossos pontos de vida, o meu com o seu. É tipo isso. E aí o outro cara vai dizer, mas eu tenho uma armadilha aqui que é a Kachanga Suprema, porque eu já lhe falei que todas as coisas que são negativas pra mim eu anulo com minha habilidade. Então não adianta nada você vir com a sua, eu vim com a minha e fica um batendo de testa contra essas habilidades tiradas do rabo. E aí, tipo, no nível de escrita de roteiro é muito gratuito. Pá, não, eu tenho uma habilidade específica que faz essa coisa específica, você tem a outra que é do outro, mas não tem preparação pra essas coisas, não tem limitações visíveis pra essas habilidades. E fica só um querendo jogar por cima do outro, uma lacrada por cima do outro, uma carteirada por cima do outro, e chega uma hora que simplesmente perde o propósito. Então, essa luta pra mim foi problemática por isso, mas ela não foi a mais problemática porque, olha o paradoxo das coisas, o fato dela ser muito curta é um defeito, mas como ela virou uma luta de Kachangas, como ela virou uma luta de Salamalex, foi melhor que ela tivesse sido curta, porque se ela tivesse sido longa, ela teria sido exatamente o que as outras duas lutas foram, que pra mim foram lutas quase intancáveis. Que é a luta do cara do veneno contra todo mundo e a luta do cara do milagre, né? Acho que é Gerald o nome dele, que pra mim foi a pior de todas. Eu acho que essa luta do Gerald, se brincar, é a pior luta de Bleach, porque ela é uma luta que basicamente não sabe a hora de parar. É isso. Na verdade, essas duas lutas têm esse problema de não saber a hora de parar, porque fica uma coisa por cima da outra. Não, na verdade eu tenho essa habilidade aqui. Aí vem o Urahara com a Yoruichi. Aí diz assim, não. Aí o Yoruichi vai e ataca o cara. Aí ele, minha habilidade é de doses letais. Então agora eu recebi seu Reiatsu, sua energia espiritual. Então eu tô desenvolvendo imunidade a ela. Então você não consegue mais me atacar. Aí vai lá o irmão da Yoruichi, pá. Ele, pronto, já desenvolvi imunidade também. Aí o Arahara diz, não, mas eu tenho uma Kachanga aqui, como sempre. Qual é a minha Kachanga? Minha Kachanga é que agora eu consegui colocar um negócio aqui na Yoruichi que ela vai toda hora mudando o Reiatsu dela, 48 vezes por segundo. Beleza, eu achei legal. Até eu tava achando legal a solução. Eu digo, pô, legal. É uma Kachanga? É, mas é legal. É uma maneira interessante de contrabalançar um cara que consegue fazer anticorpos quase que imediatamente. É fazer mutações, vamos dizer assim, entre aspas, genéticas, mutações na energia espiritual mais rápido do que o que ele consegue criar de imunidade. Pronto, se a luta tivesse terminado aí era da hora. Só que o cara ainda não tinha usado o Volstand dele, né? Ou seja, ele não tinha usado a ressurreição dele, ele não tinha usado a Bankai, essas coisas, essas transformações aí que todo mundo de Bleach tem e tem que mostrar na luta. Ele não tinha usado a dele ainda, então ele ainda tinha que... A luta tinha que terminar dali. Mas como ele tinha que usar a Volstand dele, aí ele vai lá e diz, não, eu agora vou usar a minha habilidade suprema, que é que eu consigo criar anticorpos mais rápido do que o que ela consegue trocar. Ela mudou 48 em um minuto, então eu já peguei as 48 variações e já criei anticorpos para todas. E aí depois ele vai lá e cria uma redoma de veneno, sei lá que porra é aquela que vai matando todo mundo aos poucos. Mas aí o Urahara já preparou uma outra Kachanga também, aí vem o Grimmjow e arranca o coração do cara. E aí eu disse, tá bom, beleza, já foi, né? Tinha que ter terminado na história das mutações em um minuto. Não terminou. Já estendeu um pouquinho, mas agora beleza, deram alguma coisa pro Grimmjow fazer, que foi arrancar o coração do cara. Agora tá na hora de terminar, né? Só que aí não, aí ainda tem mais uma, porque o cara disse, não, agora que eu tô morrendo, meu corpo tá programado pra aumentar ainda mais a força do meu veneno, do meu poder, sei lá que porra é, depois que eu morrer. Então agora vocês estão lascados mesmo. Então assim, é uma coisa por cima da outra e a luta não sabe a hora de acabar. Isso eu só tô pegando a parte final, tá? Tá aparecendo rápido, mas é que eu tô pegando só a parte final, porque antes da Yoruichi e do Urahara aparecerem, ele já tava lutando contra os caras. E aí eu digo, porra, meu amigo, tá demais.
é uma luta que não sabe a hora de parar, e ela já tinha que ter parado muito antes. Então como é que você pode me dizer que Bleach terminou apressado demais com uma luta se arrastando desse jeito? Com a língua de fora, ninguém aguentando mais. E a do cara do milagre é pior ainda, porque aí entra um monte de coisa, entra aí, não, o Hitsugai usa a Bankai dele, aí, não, a Bankai dele tá terminando, aí que não, mas a Bankai dele terminando significa que ele vai ficar mais forte ainda, ele fica adulto, e aí ele vai lá e congela o cara, mas vai congelar o cara não adianta, aí o outro parte, aí aparece a Bankai do Zaraki, parte o cara no meio, não adianta, aí aparece não sei o que, não adianta, todo mundo aparece pra lutar, pra soltar um poder, não adianta, é um poder e outro poder e outro poder e outro poder, então assim... E no final das contas ainda terminou desperdiçando a Bankai do Zaraki, né? Que é um negócio que foi feito um hype gigantesco em cima dela há muito tempo. Como é que vai ser a Bankai agora que ele... E agora que ele despertou a Shikai, como é que vai ser a Bankai? E no final das contas a Bankai foi nada. Porque foi colocada numa luta em que o inimigo era o rei da Lacrate também. Então nada adiantava com ele. Então partiu no meio não adianta. Congelou não adianta. Faz não sei o que não adianta. Então assim, muito desinteressante inclusive a habilidade desse cidadão. A habilidade do milagre. Então o que eu quero dizer é muito simples. Foram lutas que perderam a hora de parar. E aí eu fico pensando, vou tentar fazer uma reflexão rápida aqui pro vídeo não ficar muito longo. Essas lutas de Bleach, elas basicamente seguem aquela estrutura que eu já elogiei muitas vezes, que acontece em vários animes, né? Mas que eu tenho a tese, que eu ainda tenho que fazer a pesquisa pra provar essa tese, mas eu tenho a tese de que foi colocada dentro do shonen pelo Akira Toriyama em Dragon Ball. Aquela estrutura da alteração da dinâmica do combate, né? O vilão tá na vantagem, depois o herói, depois o vilão, depois o herói, e essas viradas vão acontecendo de maneiras criativas. As lutas de Bleach são quase todas nesse formato, só que, como eu acho que elas são lutas defeituosas, a gente pode refletir em cima delas para entender quais são os limites dessa estrutura de luta. Porque essa estrutura ela é muito boa, ela consegue escrever lutas do tipo a luta contra o Freeza, a luta contra o Vegeta, várias da luta de Naruto são assim, mas em Bleach a maioria não funciona. Por quê? Primeiro porque a maioria das viradas do combate de Bleach são forçadas. Elas não são criativas, elas são enganações ao leitor. As soluções são tiradas do nada. É a famosa cachanga que eu expliquei agora. Então o cara simplesmente ele arranja uma técnica muito conveniente para aquele momento para ajudar com o que ele precisa. E aí como vai sendo feito uma em cima da outra, várias dessa maneira, a luta termina só alienando o leitor, porque ele não fica engajado na coisa, ele não se sente dentro daquela experiência, ele sente que o autor tá tirando coisas e jogando na cara dele e ele vai fazer isso sempre que conveniente. Então não tem uma lógica interna, não tem uma criatividade. Então essa é uma primeira limitação. Essa estrutura é boa, mas as viradas têm que ser bem construídas, não pode ser simplesmente jogado. E talvez ela tenha uma limitação de tempo, porque se você estende muito, como as lutas de Bleach estendem muito, e você não estende isso de uma maneira criativa, porque a luta contra o Freeza, por exemplo, no Dragon Ball, ela é gigante, e ela é muito maior do que qualquer uma dessas lutas que eu tô reclamando aqui, ela é maior do que a luta desse cara do Milagre, por exemplo. Mas ela não me parece uma luta cansativa. Por quê? Porque as viradas são criativas. É um Piccolo que aparece e tem um certo peso durante a luta, é a transformação do Super Saiyajin, que é uma coisa que estava sendo trabalhada durante todo o arco, então ali foi uma culminação, não foi uma coisa tirada do nada, e por aí vai, né? O Goku montando uma Genkidama no desespero e com a ajuda dos seus amigos para tentar destruir o Freeza. Então as coisas vão sendo trabalhadas aos poucos corretamente, e aí aquilo virou um grande épico. Como as viradas de Bleach são quase todas forçadas, tiradas do nada, e aí chega uma hora que fica só a virada do vilão é uma lacrada pra cima do herói e vice-versa, fica esse bate-bola, é melhor que esse tipo de luta seja curto. Como eu até cheguei a elogiar no arco de Karakura, porque se for longo, fica maçante. Se for longo, você simplesmente, pelo menos eu fiquei assim... Como eu disse, eu quase dropei essas lutas, porque eu disse, bicho, não tem mais o que tirar aqui. Pra que esse cara ainda tá forçando alguma solução tirada do nada, alguma solução não preparada pra manter essa luta viva? Deixa a luta acabar, já foi, já deu o tempo dela. O que ela tinha pra mostrar, ela já mostrou. A partir daqui é tudo forçação de barra. Então assim, quando ele consegue variar com elementos de construção de personagem, como ele fez na luta do Mayuri e do Baiano, beleza, dá pra compensar essas viradas excessivas, que eu acho que até nem tiveram tantas viradas assim nessas duas lutas, tá? Foram menos viradas e ainda teve peso na construção do personagem. Agora, nessas do cara do veneno e do cara do milagre, além de não ter ajudado na construção de nada, de ninguém, porque, por exemplo, um ponto dramático importante nessa luta foi a Bankai do Zaraki, que foi a menininha que anda lá com ele, meio que se sacrificou, né? Eu não entendi muito, ele meio que se fundiu com ele, é meio isso, né? Pra que ele ativasse a Bankai dele. Então é um ponto dramático interessante, mas que ficou perdido no mar dessas viradas forçadas, porque ele foi lá, usou a Bankai, pô, ficou fortão, apelão, tal, partiu o cara no meio. Aí depois o cara veio e disse, não, mas não adiantou nada. Então pronto, e aí acabou aí a Bankai. Não teve peso dramático, não teve peso de impacto, não teve nada. Então assim, quando você coloca elementos de construção de personagem, você dá uma aliviada nisso. Mas quando você não bota e você
faz as viradas dentro dessa estrutura de maneira muito forçada e você passa do ponto, você demora pra terminar a luta, você fica fazendo virada e virada e virada e virada e virada e virada. A luta fica maçante, a luta fica cansativa, a luta aliena o leitor e eu pelo menos fiquei com vontade simplesmente de fechar o mangá, de pular. Eu digo, eu não quero nem saber, eu não tô interessado em saber como é que essa luta vai terminar. Ela vai terminar com o Sternritter morrendo, eu sei disso. Então, vamos pular logo pra luta final. Eu acho que essas lutas, elas estão entre as piores de Bleach e acho que elas mostram bem a falta de repertório do Kubo, porque esse é um erro que ele tá cometendo desde o arco de Wekumundo. E quando ele não comete esse erro, tipo na Guerra de Karakura, é porque a luta é rápida demais, porque se a luta fosse demorada, ele teria cometido o erro do mesmo jeito. Foi realmente o ponto baixíssimo desse final do mangá foram essas duas lutas pra mim. E aí você tem a luta final, que curiosamente, olha que loucura, foi pequena demais. Aí é que tá a miséria, porque a luta contra essas duas nulidades foram lutas gigantescas, enormes, que não terminavam nunca. E a luta contra o vilão final foi curta, e não aconteceu quase nada. O que é que aconteceu na luta contra o Ilvar? Praticamente nada. Você teve a evolução da habilidade dele, né, que é a habilidade de reescrever o futuro. Ele não só via o futuro, ele alterava o futuro, e ele não só alterava o futuro, ele alterava todos os futuros possíveis, que é um conceito que eu acho interessante. Aí, a primeira maneira que o Kubo encontra de contornar essa habilidade apelona é trazer o Tsukishima de volta. Novamente, outra coisa mal planejada, né? Porque essa promessa dos Fullbringers atuarem no arco tinha sido feita lá atrás, no arco, eles tinham aparecido e a gente ficou esperando para ver o que é que eles iam fazer. Eles fizeram literalmente uma coisa, que foi o menino lá do videogame e a da outra habilidade lá, a Riruka, né? Fizeram uma coisa e agora o Tsukishima vem e faz uma coisa específica, pontual. Não, eu tenho essa coisa aqui para fazer no arco e depois eu vou me despedir. Então assim, mal preparado, mal planejado, mal pensado, colocado de todo jeito, né? Mas foi a maneira conveniente que ele arrumou de... Conveniente não, porque faz até sentido. O pior de tudo é isso. Essa solução do Tsukishima ajudar a contornar a habilidade do Ilvar faz sentido. O problema é que ele só apareceu pra fazer só isso. É tipo, a definição de plot device é essa aí. Ele só faz isso e pronto. Então, foi mal pensado, foi mal planejado o modo como ele participou desse arco, entendeu? E aí depois eles vão lá enfrentar o Ilvar, o Aizen captura ele nas ilusões lá da Shikai dele. O Ichigo tenta cortar o cara, não dá certo, mas aí vem o Ishida com a Kachanga final. E a Kachanga final é trazida por dois personagens que também só fazem uma coisa no arco, que são o pai do Ishida e o pai do Ichigo, que o pai do Ichigo foi lá fazer nada, e o pai do Ishida preparou lá uma substância, que é a Kachanga, né? Preparou uma substância lá que, por qualquer motivo que foda-se, não importa qual é o motivo, mas ela consegue anular as habilidades do Ilvar por um tempinho. E aí pronto, aí o Ichigo vai lá e mata ele de uma vez por todas. E é isso. A luta do Ilvar é isso. Aí eu fico de cara, porque eu vejo umas lutas merda que ficaram se estendendo muito mais do que devia, e a luta final é feita de qualquer jeito. E eu sei que nesse momento você vai dizer, não, mas o Kubo tava com problema de saúde, aquela coisa toda que a gente já sabe, eu sei disso, eu sei. Porém, crítico é um bicho filha da puta, crítico não tem coração. Humanamente eu entendo a situação dele, mas crítico não tem coração, eu tenho que ver o que tá na obra, e o que tá na obra é isso. É a luta final, aí sim, muito apressada, muito curta, ao passo que outras lutas foram longas demais. Aliás, só comentando rapidamente a questão do objetivo do Ilva, eu gostei, tá? Acho que é um objetivo interessante demais e que foi trabalhado por tempo de menos. Se eu não tiver errado, pode ser que ele tenha mencionado isso aqui ou ali, mas se eu não tiver errado, ele só começará a enfatizar nesse objetivo dele agora, no final, de fundir todos os mundos e com isso romper a barreira da vida e da morte. Primeiro porque faz sentido dentro da lore de Bleach, né? Porque se depois que você morre, você vai para a sociedade das almas, se você fundir as duas coisas, vira, né? Obviamente uma coisa só, então você não sabe o que é vida, o que é morte, fica tudo uma coisa só. E segundo porque isso simbolicamente faz referência a doutrinas muito antigas do taoísmo e do budismo, né? Que falam que o indivíduo, quando ele atinge a maturidade espiritual, quando ele atinge a elevação espiritual, essas dualidades do mundo deixam de fazer sentido. Então vida e morte, bom e mal, sujeito e objeto, tudo isso é diluído numa coisa só, numa unidade fundamental do indivíduo que atinge a iluminação, né? Então tem um simbolismo forte aí, esse objetivo do Ilvar, livrar os humanos do medo da morte, né? Fazê-los atingir esse estágio superior, e faz sentido dentro da lore de Bleach. Então é um bom objetivo, que é bom demais para ter ficado tão pouco explorado, para ter sido apenas mencionado, se eu não estiver esquecendo de alguma coisa, mas eu acho que não, acho que foi só mencionado, e só foi mais mencionado agora no final. Então, um objetivo bom, mas que ficou por desenvolver, tá? E aí depois disso você tem aquele capítulo final que não tem muito o que comentar, é um grande capítulo para mostrar como é que tá todo mundo bem, não sei o que, a Bara casou com a Haruka, tiveram uma filha, o Ichigo casou com a Orihime, tiveram um filho, os dois são Shinigami, pô, beleza. E depois disso tem o capítulo do Inferno, que eu não tenho muito o que comentar, exceto o fato de que me parece um arco muito interessante, né? Se for ter,
me parece um arco muito interessante, porque vai ser um arco onde os heróis vão enfrentar antigos amigos, né? Eles vão enfrentar antigos vilões também, porque quem apareceu pra anunciar foi o cara lá dos arrancas lá, mas aí eu acho cansado, tipo, esses caras já não prestaram no arco deles, não volta não, deixa eles, enterra eles no 8º círculo do inferno e bota eles pra não voltar mais. Agora, os caras enfrentando o tuberculoso, enfrentando o velho Yamamoto, enfrentando esses caras aí vai ser pica, Então eu achei interessante, e de alguma forma o Kubo conseguiu amarrar isso com informações que ele tinha colocado lá atrás na obra, né, da borboleta, que não sei o que, então, sei lá, eu gosto, eu fiquei razoavelmente hypado pra esse arco, mas a gente não sabe se vai sair, né, porque tá sendo prometido já há anos e até agora nada, então não sei. Mas se tiver, eu com certeza lerei e se esse canal ainda existir, eu comentarei aqui. Mas enfim, senhores, então a questão é essa. Esse trecho final de Bleach, pra mim ele não é ruim, mas ele tem defeitos muito visíveis, causados por um mau planejamento dos elementos que estavam na obra. Certas coisas tiveram espaço demais, outras tiveram espaço de menos, inclusive a luta final, que aí é um pecado mortalíssimo para um shonen. Como é que é a luta decisiva do mangá, pelo menos por enquanto, né? Enquanto não tem Arco do Inferno, essa é a luta decisiva do mangá, é tão rápida e tão desinteressante, acontece tão pouca coisa nessas lutas. Eu entendo os motivos do mundo real que fizeram as coisas serem assim, mas eu tenho que apontar que as coisas são assim. A obra veio desse jeito, eu tenho que dizer que foi desse jeito. Então a luta final é bem broxante. Várias coisas que foram prometidas foram mal cumpridas, não tiveram o impacto dramático que deveriam ter, não tiveram o impacto narrativo que deveriam ter, e aí foi dado espaço demais pra umas porcaria de umas lutas de uns merda lá que se tivesse sido morto em 2 capítulos, eu estaria muito satisfeito. O arco, no geral, é um bom arco, tá? Eu discordo veementemente dessa coisa de que o arco Quincy é horrível, é uma merda, é um lixo, não acho isso. Não acho que seja o pior arco de Bleach, não acho mesmo. Acho que é um arco que fica no meio ali, intermediário, porque ele tem sim alguns problemas visíveis, que eu já apontei ao longo desses vídeos. Ele tem os problemas do corredor de inimigos, em alguns momentos também, mas ele vai colocando outros elementos dramáticos entre esses corredores de inimigos que vão tornando a coisa menos maçante e menos previsível. Então não é o melhor arco de Bleach, está muito longe, mas está longe, muito, muito longe de ser a chacota que disseram que era, ser o lixo que disseram que era porcaria, não é. É um arco ok, é um arco até decente, porém com defeitos muito visíveis, tá? O vídeo de hoje foi isso, não vou pedir like, não vou pedir nada porque já tá muito grande esse vídeo. Agradeço a quem apoiou esse tempo todo aí as análises de Bleach, missão cumprida, senhores. Não vamos parar de falar de Bleach aqui, para o desespero de alguns fãs de Bleach que vem choramingar de vez em quando aqui, mas a maioria dá um feedback positivo, então eu agradeço. E quem dá feedback negativo também tá no seu direito, desde que seja com educação tá no seu direito, ninguém é obrigado a gostar também do vídeo. Semana que vem nós vamos continuar Naruto, que é uma outra obra que nós estamos quase terminando e cumprindo a nossa missão também, beleza? Beleza, valeu.